Então fala galera, muito bom dia. O Flamengo pode fazer a maior venda da história do futebol brasileiro, ultrapassando 500 milhões de reais em uma venda de uma joia muito promissora para a Premier League. O técnico Tite faz preparação para enfrentar o Madureira e consagrar o time do Flamengo como campeão da Taça Guanabara. Tem também notícias sobre Gerson e muito mais. Você vai acompanhar aqui a partir de agora no nosso canal, então já vai deixando o seu like, se inscreve no canal para você ficar por dentro de todas as novidades que trazemos aqui diariamente sobre o Flamengo. Então assiste até o final do vídeo para você ver todas as notícias, em especial dessa venda milionária assustadora do Flamengo para um gigante da Premier League. Então galera, deixamos aqui os créditos na descrição e sem enrolação vamos acompanhar agora as informações do Flamengo, começando com a ESPN, que vai trazer a preparação do Flamengo para enfrentar o Madureira no final de semana e consagrar o Flamengo como campeão da Taça Guanabara. Vamos ver. Por enquanto está só olhando, e aliás está só olhando a semana inteira, falar do Flamengo. O Tite tem a semana livre para treinos, coisa rara no futebol brasileiro, no nosso calendário. Vamos lá. Valeu, pessoal. O elenco do Flamengo se reapresentou nesta terça-feira à tarde no Ninho do Urubu. Teve um dia de folga na segunda, depois da vitória no Fla-Flu, que praticamente deu o título de campeão da Taça Guanabara em 2024. No sábado, o Flamengo precisa de um empate para garantir esse título, ou se perder, aí tem que esperar o jogo de domingo, Fluminense e Botafogo, mas o Fluminense teria que tirar uma vantagem de 11 gols do Flamengo, então situação muito complicada. Flamengo virtual campeão da Taça Guanabara, um clima mais tranquilo. Para esse jogo no fim de semana, o Tite pode até fazer algumas alterações, poupar um pouco a equipe de olho na semifinal do Campeonato Carioca, ainda com o adversário a ser definido. Então, de repente, pode ter uma chance de novo para a dupla Bruno Henrique, Gabigol. Tem essa possibilidade, o Tite trabalhando com todo o elenco para girar bastante. O Matias Vinha também ainda não teve tantos minutos assim com a camisa rubro-negra. O Flamengo segue na busca, claro, pelo Léo Ortiz, ainda quer esse jogador, conversa com o Red Bull Bragantino, que tem confronto importante pela Libertadores, fase preliminar nesta terça-feira. Então, dependendo do resultado, a negociação pode melhorar para o lado do Flamengo ou não. A questão é financeira, as partes vão se aproximando, mas o Flamengo deseja contar muito com esse jogador. A janela fecha no dia 7 de março. Até lá, o Flamengo vai tentar a contratação, que é um pedido especial do técnico Tite. Ainda sobre o Flamengo, o ex-presidente do Corinthians, Mário Gobi, detonou o Tite. Vamos dar uma olhada? Não, eu acho que o Tite não voltou para o Corinthians porque o Tite é bom para remar para frente. Quando ele tem que fazer um corte, uma reformulação, o Tite não sabe fazer isso. Porque o Tite ele é 100% coração. E ele ia ter lá 8 jogadores do tempo que ele treinou em 2012. E isso para o Tite não é 100% profissional. Ele é 80% coração e 20% ele é profissional. Ele disse que não iria para a seleção, que a seleção era uma bagunça, que não sei o que. O primeiro convite ele beijou o Marco Polo. Abaixo assinado contra o Marco Polo. Baixo assinado contra Marco Polo. A primeiro convite ele beijou o rosto do Marco Polo e foi para a seleção. Ele disse não para o Corinthians 3 vezes o ano passado. 3 vezes. A quarta ele não disse não, porque o Corinthians não convidou ele, convidou o Mano Menezes. O Tite saiu do CT, no carro do Roberto, foi na minha sala. Eu tenho 3 testemunhas da conversa e disse assim: presidente, o Marquinhos não vai dar zagueiro, ele é franzino, ele é baixo. Eu quero um segundo volante para preparar, para pôr no lugar do Paulinho, que está vendido para o Tottenham. Sei, mas quem é que o senhor quer? O Gabriel, segundo volante da Portuguesa. O senhor não vai usar? Não vou usar. O senhor não vai nem relacionar. Falei pro Duílio ou pro Roberto, vende então o Marquinhos, compra o Gabriel da Portuguesa, segundo volante. Ficou 6 meses do Corinthians e não jogou mais. Eu falei, Tite, você vai pagar caro por isso. E ele pagou. Sabe quem errou o pênalti da final da Copa do Mundo? O Marquinhos. Marquinhos.
Bom, esse tipo de escolha, todo técnico vai ter acerto e erro na visão ali de algum jogador em começo de carreira, né? Mas a gente até vê um pequeno elogio do Mário Gobi, mas é tipo o 7-1, né? Que ele fala, emoção, é bom ser emocional muitas vezes, mas aí detona em vários aspectos. Deu a entender que o Tite é meio paneleiro, né? E tem a turma dele. Edu, eu acho que, bom, depois de anos, né, falar sobre o que aconteceu nos bastidores do Corinthians quando não se está mais no Corinthians é fácil, né? Acho que o Tite fez parte de uma era vencedora do Corinthians. A volta do Tite ao Corinthians, né, já com uma versão mais ofensiva, digamos assim, ele teve aquele ano sabático, depois retornou a atuar. O Corinthians fez com que ele fosse, inclusive, para a seleção brasileira. É uma passagem vitoriosa. Se foi 80% emoção ou 20% técnico, ele deu retorno ao clube. Título brasileiro, a primeira passagem de título mundial, né? Título da Libertadores. Então, ele tem a sua marca na história do clube. Essa questão de ser paneleiro ou de não identificar talentos que depois acabam estourando em outros clubes, foi o caso do Marquinhos, foi vendido muito cedo, de fato, para Roma, né? E nem na Roma ele conseguiu aí, ele estava em processo de amadurecimento para depois explodir no Paris Saint-Germain. É natural, é como você falou, tem jogadores que atingem o seu ápice tarde e tem outros que explodem muito cedo. No caso do Marquinhos, ele foi para a Europa para aprender também e ele se tornou um zagueiro muito mais técnico jogando na Europa, principalmente no futebol italiano, né, onde se aprende muito a defender com a bola. A fase do Flamengo está alegrando o torcedor. O time parece ter encontrado o caminho para fazer um 2024 diferente. E atualmente tem o melhor ataque e melhor defesa. Nós temos, uma equipe que ela gosta disso, por quê? Porque ela tem agudos, ela tem velocistas que tem, e tem Arrasca, De La Cruz, jogadores assistentes, Eric, Igor. O Igor se afirmando, no terceiro jogo entrando, no jogo desse tamanho, vai se afirmando, vai ganhando atletas importantes, então não vai fugir. Ela roda para um lado para depois ser vertical. Foi o que aconteceu nesse lance com duas equipes que gostam do jogo, gostam da bola. Esse ano o elenco comandado por Tite está a 8 jogos sem tomar gol. E Rossi se tornou o goleiro rubro-negro com mais minutos sem ser vazado no século XXI em partidas válidas por competições oficiais, chegando a 695 minutos sem sofrer gols. A solidez da zaga formada por Fabrício, Bruno e Léo Pereira também tem feito a diferença na era Tite. Faltando uma rodada para o fim da Taça Guanabara, o rubro-negro já ultrapassou a pontuação que conseguiu fazer no estadual passado e precisa apenas de um empate para ficar com o título. Além disso, o Flamengo tem a melhor campanha do Campeonato Carioca com 77% de aproveitamento e tem uma boa vantagem com o saldo de gols. Para que o Flu consiga ultrapassar o adversário, teria que tirar uma diferença de 11 gols do rubro-negro. Esse início do campeonato tem sido bom para Tite, que também está conseguindo adaptar melhor alguns jogadores, como o caso de Vitor Hugo. Se depender da disposição do time, os rubro-negros podem esperar boas notícias para a temporada. Cadê o barulho do telefone? A gente vai falar do Flamengo agora? Cadê? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, rapidinho. Subiu aquele drone que eu te pedi ontem? Não fala agora não. E é isso aí do... O fogão, aquele drone do fogão? Tu subiu? Internacional, Pedro. Vem de lá. Passe a cara. O telefone foi em inglês que você falou? Em português? E aí a gente vai praticamente entregar a fonte. Tá bom, perfeito. Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Que seja um bom drone de Vene Luiz sobre o Botafogo. São Paulo no fogão, Pedro? Será? Melhor decisão para melhorar o ambiente. Parou. A gente já fala sobre isso. Eu tô curiosa pra saber, porque eu falei pra vocês. Eu não tava afim de ter o Sampaoli hoje no Botafogo. Olha aí, ó. Cadê? Eu não sei por que tem umas coisas que estão abrindo que tá ficando assim, né, Pedrosa? Semana passada tava também. Pô, a letra não dá pra ler, parece que tá em árabe. Tá bom. Acabou a brincadeira? Ou seria o São Paulo e o preparador físico? Indo pro fogão. Como é? É o Mark? É o Mark que participa sempre aqui. Alô, gente. Oi, Big Boy. Sabia. Tava demorando pra você chegar e fazer... O que você achou que tá bonita, Big Boy?
Sério? Você falou ontem aqui nesse programa sobre o Flamengo já ter achado talvez aí a sua formação e a ausência do Gerson foi até um ponto bacana pro Tite, que teve que não ter uma escolha tão efusiva em colocar o Gerson no banco, mas o De La Cruz jogando na dele. Esse é o Flamengo ideal que você acha para a temporada? Fernandinha, boa tarde, Pedrosa. Sim, eu considero o Flamengo ideal não só na escalação, mas também na formação tática. Acho que o Flamengo está rendendo muito mais, atuando com 2 pontas abertos. Inclusive, repito o que eu falei ontem, o Luiz Araújo está fazendo uma boa temporada, pelo menos até o momento. Hoje, na minha opinião, ele é o titular absoluto na ponta direita. E com a ausência do Gerson, eu sei que foi o acaso, infelizmente aconteceu um problema de saúde ao Gerson, novamente forças ao Gerson para poder ele já operou, se recuperar. Assim, eu não sei quanto tempo ele vai ficar longe dos gramados. E isso precisa também ter uma atenção especial do Tite, porque ele não vai ter o Gerson durante um longo período. Então ele vai ter que aprender a não utilizar o Gerson. E o Gerson, querendo ou não, é um jogador importante. Mas, se o Gerson tivesse à disposição do Tite, eu duvido que ele iria colocar o De La Cruz de segundo volante. Aconteceu, o De La Cruz está atuando de segundo volante e hoje eu considero, te respondendo de maneira sucinta, eu considero hoje o Flamengo ideal essa escalação. Não mexeria em nada. E quando o Gerson voltar? Aí eu utilizaria o Gerson aberto pela ponta direita, não o De La Cruz aberto pela ponta direita. Acho que o De La Cruz hoje é o segundo volante do Flamengo. Ontem eu estava até conversando com o Pedrosa, conversando com um amigo, ele mencionou isso. O De La Cruz faz hoje o que o Elias fazia nos tempos de Corinthians, quando o Tite comandava o Corinthians. Óbvio que eu acho que o De La Cruz é um jogador bem melhor que o Elias, fazendo uma comparação, um jogador ambidestro, jogador completo, na minha opinião. Mas essa função que o De La Cruz faz hoje é o que o Tite sempre gostou de um jogador fazendo. É o famoso área a área, né? Box to box, como a gente fala no futebol. Você falou, Pedrosa, antes, quando o De La Cruz estava aberto pela direita, que ali não era o lugar dele, que talvez colocando ele no seu lugar, ele já ia acontecer e foi o que dito e feito. Você também acha que o Gerson, como o Vene falou, no seu retorno, pode jogar ali aberto pela direita? Pode, ele já fez essa função, inclusive, com a camisa do Flamengo, jogando por ali, puxando para a perna esquerda. Mas em relação à equipe titular, além dessa comparação com o Elias, que eu concordo plenamente, se você for pensar no último trabalho do Tite na seleção brasileira, qual era a seleção brasileira principal? Casemiro, primeiro volante. Pulgar, Paquetá, De La Cruz. Paquetá jogava atrás do Neymar. Neymar é o Arrascaeta. Na direita é o Rafinha, Luiz Araújo. Na esquerda é o Everton Cebolinha, era o Vinícius Júnior. E na frente é o Richarlison e hoje é o Pedro. Taticamente então, o Tite não muda. Ele mantém a estrutura dele. Por que ele fez? Ele tentou se adaptar ao De La Cruz junto com o Gerson. Só que o Gerson na direita, o De La Cruz na direita, não funciona como ele realmente faz o melhor potencial dele, que é o que jogando de segundo volante. Calhou do destino deixar o Gerson, infelizmente, ter essa doença, e aí o De La Cruz assumiu essa posição. E a estrutura da seleção brasileira, do Tite, que jogou a Copa do Mundo, é igualzinha a do Flamengo. Eu só faria uma mudança, eu falei que essa seria minha escalação ideal. Eu acho que é questão de tempo do Vinha se tornar titular na lateral esquerda. Pelo estilo de jogo, isso não é um demérito ao Ayrton Lucas. São dois jogadores totalmente diferentes no estilo de jogo. O Ayrton Lucas é um jogador muito mais ofensivo, digamos assim, correria total. E o Vinha é basicamente o que Felipe Luiz fazia na temporada passada. Um lateral esquerdo muito mais construtor. E eu conhecendo o Tite, acho que ele vai optar por Vinha. Então, na minha opinião, questão de tempo do Vinha se tornar titular na lateral esquerda. O Flamengo divulgou os bastidores da vitória contra o Flu com destaque pro discurso do Pedro, que vai ser papai de... Mauro César Pereira. Flamengo segue invicto e sem sofrer gols com o Tite nessa temporada. Flamengo sofreu só um gol na temporada inteira, que foi com o time todo de garotos e sem o Tite no banco. Com o Tite no banco de reservas, o Flamengo tá invicto. Vamos lá, 10 jogos, 7 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota. 80% de aproveitamento, 20 gols marcados. Esse gol sofrido não dá para contar, porque não foi com o Tite. Agora, melhor defesa entre os times da Série A. Venceu 5 jogos seguidos pela primeira vez desde agosto de 2022. E o Tite não estava comandando, como a gente disse, quando o Flamengo sofreu esse gol. Muita gente diz, contém a euforia porque é só o campeonato carioca.
Claro, em termos eu concordo, mas a gente tem que apontar que o Flamengo jogou todos os clássicos já. Jogou contra Botafogo, Vasco e o Fluminense, que estava com o time misto, não estava com o time reserva, não. Muitos titulares estavam jogando e é o atual campeão da Libertadores. E o Flamengo, Mauro, que, na minha opinião, no ano passado, era um pardieiro a zaga do Flamengo. Era uma bagunça a zaga do Flamengo. Era um gol mais ridículo do que o outro, sofrido pela zaga do Flamengo. O que esperar desse Flamengo pelo que você vem vendo do Tite? E outra, você acha exagero ou acha pertinente a comparação com o Jorge Jesus? Porque ele já tem um aproveitamento superior ao do Jorge Jesus no começo de trabalho. Comparação... É isso, mas Jorge Jesus chegou com Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. Claro, não dá para comparar. O Jorge Jesus chegou e pegou as competições mais difíceis. Acho até que o próprio Tite jamais faria essa comparação, porque ele sabe muito bem que há uma diferença muito grande entre os desafios que aparecem para ele e que apareceram para o português quando chegou ao Flamengo em 2019. A única coisa que tem próxima aí são os números, mas em cenários muito diferentes. O que pode se esperar é o que já está acontecendo. O time é um time seguro, toma poucos gols, né? Na verdade nem tomou gol, na verdade, como você frisou, o gol único que o Flamengo sofreu no campeonato foi do time sub-23, e o Tite estava lá nos Estados Unidos, né? Então o time não toma gol e o time está melhorando. Se você for observar contra o Vasco, teve 2 oportunidades que o Léo Pereira salvou quase em cima da linha. Aí contra o Botafogo, teve chance com o Tisquinho e teve chance com o Júnior Santos, de dentro da área. O Fluminense não teve chance. Foram 2 chutes, um do Ares, um cobrança de falta, não é chance criada, assim, trabalhada, é uma falta, né? O goleiro defendeu. E no segundo tempo, o chute do Alexander, que o Rossi também defendeu em 2 tempos, que não foram, assim, claríssimas chances de gol. O Fluminense, o Cano não conseguiu ter uma oportunidade do jogo. O Cano nem foi visto no jogo. Entrou o Joe Kennedy e não aconteceu nada. Então, esse time do Flamengo já é um time que demonstra que, assim, dá poucas oportunidades aos adversários, vinha apresentando aquele velho problema das muitas chances criadas e perdidas nos jogos contra os pequenos, mas no domingo até não criou tanto, mas foi efetivo, né? Quando criou, aproveitou, venceu o jogo jogando melhor. Havia uma pressão, obviamente, maior em cima do Flamengo. O Fluminense está preocupado com a Recopa, o Fluminense tem títulos conquistados, ou seja, está no momento bom. O Flamengo que está, os jogadores do Flamengo que estão sob cobrança. Eles é que têm a obrigação de apresentar alguma coisa. Porque o Tite chegou no final do ano, o De La Cruz é novo no clube, o Vinha está chegando agora, mas os outros não. Todos participaram dessa pataquada que foi a temporada passada. Eles estavam em campo, foram eles que tomaram de 4-0, 3-0, 4-1, né? Maringá, empate com o Nublense, derrota para o Alcas. Foi com esse pessoal, esses jogadores aí. E alguns que foram embora. Então, eles devem. Então, acho que eles entraram mais pressionados a apresentar um bom futebol. E o time está evoluindo. Não vai ser o time como o Jorge Jesus, que o Tite é o Tite, o Jorge Jesus, Jorge Jesus. Mas eu acho que pode ser um time muito competitivo. Talvez tão competitivo quanto era o do Jorge Jesus, só que de uma outra maneira, de uma outra forma. O que não significa um time defensivo, nada disso. Tanto que o time tem muitos gols, né? Tem uma média de 2 gols por jogo, um pouco mais até, se você contar só os jogos do time principal mesmo, né? E o Pedro tem 1 gol por jogo. 9 gols em 9 jogos. No Carioca, 7 gols em 7 jogos. Só faz gol no time pequeno. Mentira. Pesquisa os gols. Domingo fez no Fluminense. Ano passado fez no Palmeiras. Fez no Corinthians contra o Flamengo, a Copa do Brasil, na final o gol foi nele. Fez no Atlético Paranaense de bicicleta. Foi artilheiro da Libertadores. Mas o Gabigol fez o gol do título. Sim, tira os gols do Pedro, vê se tem final. Não tem final, né? Você tira os gols do Pedro. Mas o Gabigol ajudou. Sim, ajudou. Mas o Pedro fez o gol. O Pedro faz gols. Faz gols. Aliás, ele faz muitos gols. Faz muitos gols. Fez 35 ano passado. Tem 9 em 9 jogos. E é um jogador que eu acho que ele ainda pode melhorar algumas questões em campo. E me parece que ele agora está bem. Ano passado estava com aquele mimimi, reserva, está insatisfeito. Alguém teve o soco também. Fora a questão do soco, ele se recusou. O soco, antes do soco, tem um erro dele também. Que ele teria se recusado a continuar o aquecimento. O que gerou a reação indesculpável e injustificável do Pablo que o agrediu, correto? O preparador do Sampaoli. Mas ele cometeu esse erro. Depois não se apresentou no dia, não deu satisfação, podia ter ligado, olha, eu estou muito chateado, tomei um soco na cara, porra, não estou legal, vou ficar hoje aqui, tudo bem. Ele não aparece, o Flamengo até o puniu, né? Enfim, ele teve umas escorregadas, mas me parece que agora ele está bem melhor. Não só porque vai ter filho e tal, vai ter gêmeos. Gêmeos agora. A mulher está grávida e tal, está feliz da vida. A reação dele depois das vaias
no jogo do Boa Vista, eu acho que foi bem diferente do que era no passado. E ele falou ainda, né? Ele foi na zona mista. Foi ali, tá tranquilo, não, tudo bem e tal. Acho que tá. Porque essa é uma coisa muito clara, assim. Cara, em que time o Pedro jogaria hoje no Brasil? Vejamos como criei este efeito. Cara, em que time o Pedro jogaria hoje no Brasil? Acho que todos. Em que time ele não seria o seu travante titular? Para pensar. Ele jogaria em todos. Todos. É. Se ele fosse o Fluminense, ele e o Cano, como é que ia ser? Ia jogar os dois, como é que ia ser? Isso é uma briga, né? E ele é bem mais novo que o Cano. O Cano tem 35, ele tem 26. Ele tem uma diferença de 9 anos. Quer dizer, um jogador que ainda pode evoluir, ele pode melhorar alguns aspectos do jogo. O Tite levou para a Copa do Mundo, que evidencia que ele gosta do jogador. Então, assim, eu acho que assim, a fase é bem interessante. O De La Cruz já está mostrando quem ele é, né? E é importante entender. O De La Cruz não vai aparecer em estatísticas de gols e de assistências. Ele é um cara que ele faz o jogo fluir. E o segundo gol é bem isso. Ele vai buscar a bola lá no meio campo, quase no campo de defesa. Aí ele parte com ela, tem 3 jogadores para cercá-lo. Ele encontra uma solução, sai da marcação, aí já clareia tudo. Quando ele sai, o Arrascaeta recebe bola livre. Aí toca de calcanhar, Pedro de calcanhar, o gol do Cebolinha. E tudo começa com o De La Cruz. Ele é esse cara. Ele talvez não apareça com assistências, com gols, como outros aparecem, mas ele é o cara que faz o time funcionar. E ele jogando mais solto ali sem o Gerson, ele já está se encontrando. É isso que eu ia falar, Mauro. O Gerson perde a vaga? Porque agora ele está jogando na posição dele, né, o De La Cruz? Assim, eu acho que o De La Cruz tem várias posições que ele pode jogar, mas o primeiro posicionamento do time do Flamengo, onde ele rendeu mais, foi esse. Eu acho que a questão é o seguinte, a gente está falando agora de uma fase do campeonato que é um jogo por semana só do estadual. Então todo jogo é o mesmo time. A partir de abril, daqui a pouco mais de um mês, muda completamente. Você vai ter o início da Libertadores, o Brasileiro e os jogos da Copa do Brasil para os times que estão na Libertadores. Aí é quarta, domingo, sábado, terça, quinta, aquela coisa. Jogo no meio de semana e fim de semana. Então você vai ter que ter jogadores. Vai ter jogo que não vai jogar o Arrascaeta, vai ter jogo que não vai jogar o De La Cruz, vai ter jogo que vai voltar o Gerson, vai jogar o Gerson. E eles vão se revezar. Acho que o Gerson pode fazer o lado direito, disputar a posição ali com o Cebolinha, não, com o Luiz Araújo, com quem mais se propõe a jogar por ali. E ele talvez ficar mais solto ali como um homem de meio campo com mais liberdade. Eu acho que a tendência, imagina, é o Tite não mais amarrá-lo é força de expressão, tá? A ponta, a margem do campo. Porque está vendo que ele rende ali. E o Gerson talvez encontrar um outro posicionamento. E, eventualmente, não vai jogar o Arrascaeta. Vai ter um jogo que o Arrascaeta vai ser preservado. Pode jogar o Gerson, o De La Cruz e o Pulga. Pode ser um tripé de meio campo também. O Gerson pode jogar mais à frente. O Gerson pode fazer outras funções. Ele e o Gerson são caras versáteis. E eu vejo assim, é um começo de entendimento desses jogadores. Eles dois e os demais. Que pode significar algo muito interessante à medida que esses caras se entrosem. E eu discordo de quem vinha dizendo que o Gerson veio jogando mal. O Gerson fez no ano passado várias partidas ruins, às vezes até meio indolentes, mas eu acho que esse ano está diferente. Eu tenho visto, eu vinha vendo até ele se afastar por uma questão de saúde, vai fazer uma cirurgia, inclusive, né? Ficar 2 meses fora, problema renal. Infecção urinária, né? Eu vi o Gerson mais participativo, desarmando mais, participando mais do jogo, ao contrário do que apareceu em jogos do ano passado. Então... Qual seria o time titular hoje, Mauro? Então, galera, para finalizar, vamos aqui falar sobre essa venda do Flamengo, né? Sobre essa possível quebra de recordes aí. E aí, segundo aqui o site Bola VIP, o dono do Chelsea aprova acordo milionário com o Flamengo, valores chegando a 536 milhões de reais. Meio atacante já estava sendo observado pelos Blues e tem multa rescisória de 100 milhões de euros. E aí, né, que fala um pouco do Chelsea, né, que é um clube inglês de Londres, né, um dos gigantes lá da Premier League, da Inglaterra. É um clube muito rico, né, sempre costuma contratar jovens talentos, como Enzo Fernandes, que contratou por valores assim grandiosos, né, comprou o Moisés Caicedo, comprou também o próprio André do Vasco, né, jovem, e muitos outros, né, sempre investe assim em jovens talentos, porque é um clube que acredita muito nisso. Então, volta e meia, quando eles encontram algum jogador, eles fazem isso. Aqui cita até o Enzo Fernandes, né, que na época era do Benfica, e eles chegaram a pagar 666 milhões de reais na época para poder contratar esse jogador. Então, galera, o Chelsea tem muito, né, esse costume de contratar jogadores assim, né, jogadores jovens. E aí, né, a notícia que envolve o Flamengo agora é justamente o Matheus Gonçalves. Matheus Gonçalves é um jogador muito jovem aí, tem apenas 18 anos de idade, e ele já vem demonstrando há muito tempo
que é um jogador diferenciado, é uma joia, muito habilidoso, muito inteligente, né? Um meio atacante do Flamengo, né? Desde a base ele já vinha mostrando que era um jogador acima da média, tanto que ele chegou, né, ao Flamengo principal também, por entender que ele é uma peça diferente das outras, e nisso muitos times acabam se interessando por jogadores assim, né? E na Europa, então, a gente sabe que os jogadores jovens eles se interessam mais porque sabem que tem potencial de crescimento. E quando é um jogador que joga em um clube grande do Brasil, né, um jogador que é brasileiro, né, geralmente brasileiro, argentino, eles se interessam ainda mais. Então eles ficam muito interessados em comprar esse jogador, né, um canhotinho habilidoso, né, e aqui vem até destacando, né, que ele é tido como uma das maiores promessas da atualidade do futebol nacional. Ele ainda busca seu espaço com o Tite, e esse é um dos principais pedidos da torcida, né. Ele é sim, galera, uma das maiores promessas, juntamente com o Endrick aí, né, com o Vitor Roque, seguindo essa mesma linha. Ele é até um pouco mais velho que o Endrick, né, um pouquinho só, né, mas ainda assim são jogadores muito tops, né, principalmente o Endrick, mas também o Gonçalves aí, que acaba não tendo tanta oportunidade assim no Flamengo, pelo elenco do Flamengo ser muito farto, mas quando ele tem oportunidade ele sempre se prova, ele sempre consegue aí corresponder à altura. Então, galera, o que acontece? De acordo com o site Transfer Market, Matheus tem contrato com o Flamengo até dezembro de 25, ou seja, até dezembro, né, do ano que vem. E a última renovação aconteceu em novembro de 22 e ele é agenciado pelo Bertolucci, né? O agente dele é o Bertolucci, que é de muitos outros também. A multa rescisória dele para o exterior gira em torno de 100 milhões de euros, como já mencionado, 536 milhões de reais na cotação atual. O Chelsea vem observando, né, a promessa há algum tempo. Foi aprovado, ele cobiça, e essa cobiça deve ser transformada em proposta, né? Pode não ser exatamente agora, mas vai acontecer porque eles querem. Quando eles gostam de um jogador assim, eles sempre fazem proposta e levam para lá, né? Levam para lá. Muitas vezes até emprestam o jogador para poder evoluir ainda mais, e depois o jogador volta, como aconteceu com o Andrei, né? E muitos outros. Mas a questão é que o Flamengo pode, né, estar aí atingindo a maior venda da sua história com o Matheus Gonçalves, que pode sim quebrar um recorde aí milionário de 100 milhões de euros, é a multa dele. O Flamengo também pode até diminuir um pouco isso, né? Pode ser que eles queiram que o Flamengo libere por algum valor específico, né, para não pagar a multa pelo fato de ser um jogador que não é titular e tal, tem muito disso. Mas o Flamengo, eu imagino que não vai vender por menos de 50 milhões, vai ser acima disso aí, né? E o Flamengo no mínimo aí vai tirar mais de 200 milhões de reais. Mas o valor dele, né, exato para o exterior, né, a multa dele é 100 milhões de euros, ou seja, 36 milhões de reais. Então seria um valor assim estrondoso. Mas o que você acha? Você acha que o Flamengo deve vender esse jogador? Você acha que vale a pena mesmo vender? Eu acho que esse valor aí com certeza já coloca aí, já bateria o recorde tranquilamente do ano do Flamengo, né? Quebraria o recorde aqui no Brasil, né, de maior venda da história também, certamente. Então a gente percebe como o Flamengo tem muito potencial, e o Flamengo tem assim muitas formas de ganhar dinheiro, né? De estar assim aumentando o seu orçamento, aumentando o seu caixa. E a gente vai estar acompanhando tudo isso, mas por enquanto a informação é essa: o Chelsea está interessado, vai fazer a proposta, e a gente vai estar aqui aguardando tudo, né, colhendo as informações para poder trazer para vocês, para que vocês fiquem cientes, né, de quando o Matheus Gonçalves ele vai para a Europa. Deve ser um desejo dele também, como de muitos outros, e o Flamengo vai ser muito beneficiado com a venda deste jogador. Mas se você curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino e deixa também o seu comentário do que você achou dessa notícia, dessa possível venda do Flamengo e muito mais, galera. O Flamengo sempre move muita coisa e a gente estará sempre trazendo para vocês as melhores notícias, para vocês ficarem por dentro de tudo. Tamo junto e até o próximo vídeo.